Bem-vindo ao nosso canal. Antes de começarmos, queremos convidar você a conferir nossas playlists completas de obras clássicas, como Confissões de Santo Agostinho e A Imitação de Cristo. Clique nos links na descrição e nos cards para acessar agora. Não perca essa oportunidade de enriquecer sua espiritualidade com essas leituras profundas e inspiradoras. Vamos ao vídeo de hoje. Santo Agostinho. Confissões. Livro 11. Capítulos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Capítulo 16. A medida do presente. E contudo, Senhor, percebemos os intervalos de tempos, os comparamos entre si, e dizemos que uns são mais longos e outros mais breves. Medimos também o quanto uma duração é maior ou menor que outra, e respondemos que esta é o dobro ou o triplo de outra, que aquela é simples, ou que ambas são iguais. Mas é o tempo que passa que medimos quando percebemos passar. Quanto ao passado, que não existe mais, e o futuro que não existe ainda, quem poderá medi-los, a menos que ouse afirmar que o nada pode ser medido? Assim, quando o tempo passa, pode ser percebido e medido. Porém, quando já decorreu, ninguém o pode mentir ou sentir porque já não existe. Capítulo 17. O passado e o presente. Pai, apenas pergunto, não estou afirmando. Meu Deus, ajuda-me, dirige-me. Quem ousaria afirmar que não existe três tempos? Como aprendemos na infância e como ensinamos às crianças, o passado, o presente e o futuro. Será que só o presente existe porque os demais, o passado e o futuro, não existem? Ou será que eles também existem, e então o presente provém de algum lugar oculto, quando de futuro se torna presente? E também se retira para outro esconderijo, quando de presente se torna passado? E os que predisseram o futuro, onde o viram, se ele ainda não existe? É impossível ver-se o que não existe. E os que narram o passado diriam mentiras, se não vissem os acontecimentos com o espírito. Ora, se esse passado não tivesse existência alguma, seria absolutamente impossível vê-lo. Por conseguinte, o futuro e o passado também existem. Capítulo 18. As previsões. Permite-me, Senhor, que eu leve adiante minhas investigações. Tu que és minha esperança, faze que minha tentativa não seja perturbada. Se o futuro e o passado existem, quero saber onde estão. Se ainda não posso compreender, sei todavia que, onde quer que estejam, não existem nem como futuro, nem como passado, mas apenas como presente. Se também ali estiver enquanto futuro, então ainda não existirá. Se o passado aí estiver como passado, já não estará lá. Portanto, no lugar e no modo que estiverem, só podem existir como presentes. Quando relatamos acontecimentos verídicos do passado, o que vem à nossa memória não são os fatos em si, que já deixaram de existir, mas as palavras que exprimem as imagens dos fatos, que, através de nossos sentidos, gravaram em nosso espírito suas pegadas. Minha infância, por exemplo, que não existe mais, pertence a um passado que também desapareceu. Mas quando eu a evoco e passo a relatá-la, vejo suas imagens no presente, imagens que ainda estão na minha memória. E a predição do futuro, meu Deus, seguiria um processo análogo. Os fatos que ainda não existem serão representados antecipadamente em nosso espírito como imagens já existentes? Eu ignoro. O que sei é que habitualmente premeditamos nossas ações futuras, e que essa premeditação pertence ao presente, enquanto esta começará a existir, pois então não será mais futura, mas presente. Seja qual for a natureza desse misterioso pressentimento do futuro, o certo é que apenas se pode ver aquilo que existe. Ora, o que já existe não é futuro, mas presente. Quando se diz que se vê o futuro, o que se vê não são os fatos futuros em si, que ainda não existem porque são futuros, mas suas causas ou talvez sinais prognósticos, causas e sinais, que já existem. Estes não são, pois, futuros, mas presentes para os que as veem, e é graças aos vaticínios que o futuro é concebido pelo Espírito e profetizado. Esses conceitos já existem, e os que predizem o futuro veem nos presentes em si mesmos. Gostaria de apelar para um exemplo tomado entre os muitos possíveis. Vejo a aurora e prognostico o nascimento do sol. O que vejo é presente, o que anuncio é futuro. Não o sol, que já existe, mas seu surgimento, que ainda não ocorreu.
Contudo, se eu não tivesse uma imagem mental desse surgimento, como agora quando falo dele, ser-me-ia impossível a previsão. Mas essa aurora que vejo não é o nascimento do sol, embora o preceda, nem o é tampouco a imagem que trago em meu espírito. As duas coisas estão presentes, eu as vejo, e assim posso predizer o que vai acontecer. O futuro, portanto, ainda não existe, se ainda não existe, não existe no agora. E se não existe, não pode ser visto de modo algum, mas pode ser prognosticado pelos sinais presentes, que já existem, e podem ser vistos. Capítulo 19. Oração. Mas tu, que és soberano sobre tuas criaturas, de que modo ensinas às almas os fatos por vir, como revelas aos teus profetas? De que modo ensinas o futuro, tu, para quem o futuro não existe? Ou antes, como ensinas os sinais presentes dos fatos futuros? Pois, o que ainda não existe não pode ser ensinado. O teu modo misterioso de agir está muito acima de minha inteligência. Sobrepuja minhas forças. Por mim mesmo eu não o poderia alcançar, mas podê-lo-ei por ti. Quando me concederes, ó doce luz dos olhos de minha alma. Capítulo 20. Conclusão. O que agora parece claro e evidente para mim é que nem o futuro, nem o passado existem. E é impróprio dizer que há 3 tempos, passado, presente e futuro. Talvez fosse mais correto dizer, há 3 tempos, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E essas 3 espécies de tempos existem em nossa mente, e não as vejo em outra parte. O presente do passado é a memória, o presente do presente é a percepção direta, o presente do futuro é a esperança. Se me é lícito falar assim, vejo e confesso que há 3 tempos. Diga-se também que são 3 os tempos, presente, passado e futuro, como abusivamente afirma o costume. Não me importo, nem me oponho, nem critico o modo de falar, desde que fique bem entendido o que se diz, e que não se acredite que o futuro já existe e que o passado ainda existe. Uma linguagem que expresse com termos exatos em comum, com muita frequência falamos com impropriedade, mas entende-se o que queremos dizer. Capítulo 21. A medida do tempo. Disse há pouco que medimos o tempo que passa, de modo que podemos afirmar que um lapso de tempo é o dobro de outro ou igual, e apontar entre os intervalos de tempo outras relações, mediante esse processo comparativo. Portanto, como eu dizia, medimos o tempo no momento em que passa. E se me perguntarem, como sabes? Eu responderia, sei porque o medimos e porque é impossível medir o que não existe. Ora, o passado e o futuro não existem. Quanto ao presente, como podemos medi-lo, se não tem duração? Portanto, só podemos medi-lo enquanto passa, e quando passou, não o medimos mais. Porque não há mais nada a medir. Mas de onde se origina, por onde passa, para onde vai o tempo quando medimos? De onde vem senão do futuro? Por onde passa, senão pelo presente? Para onde vai senão para o passado? Nasce, pois, do que ainda não existe, atravessa o que não tem duração, e corre para o que não existe mais. No entanto, o que é que medimos, senão o tempo relacionado ao espaço? Quando dizemos de um tempo que é simples, duplo, ou triplo, ou igual, ou quando formulamos qualquer outra relação dessa espécie, nada mais fazemos do que medir espaços de tempo. Em que espaço medimos então o tempo no momento em que passa? No futuro, talvez, donde procede. Mas o que ainda não existe não pode ser medido. Será no presente, por onde ele passa? Mas, como medir o que não tem extensão? Será no passado, para onde caminha? Mas o que não existe mais escapa a qualquer medida. Capítulo 22. O enigma. Minha alma se inflama no desejo de deslindar este enigma tão complicado. Senhor, meu Deus, meu bom Pai, eu te suplico por Cristo. Não queiras tolher a meu desejo a solução de tais problemas, tão familiares mas tão obscuros. Permite que eu os penetre, e faze com que a luz de tua misericórdia os ilumine, Senhor. A quem poderia consultar sobre isso? A quem confessaria minha ignorância com mais proveito do que a ti, que não se despraz com o forte zelo que me inflama por tuas escrituras? Concede-me o que amo, pois este amor é um dom teu.
Dá-me, ó Pai, esta graça, tu que sabes presentear com boas dádivas a teus filhos. Concede-me essa luz, porque determinei conhecê-las, e meu esforço será rude, até que me reveles esses mistérios. Eu te suplico, por Cristo, em nome do Santo dos Santos, que ninguém perturbe minha investigação. Acreditei, e por isso falo. Minha esperança, a esperança pela qual vivo, é contemplar as delícias do Senhor. Eis que tornaste velhos os meus dias, e eles passam, não sei como. Nós só falamos de tempo, e de tempo, e de tempos e de tempos. Quanto tempo esse homem falou? Quanto tempo demorou para fazê-lo? Há quanto tempo não vejo isto? A duração desta sílaba é o dobro daquela, que é breve. Assim nos expressamos e assim ouvimos, e todos nos compreendem, e nós compreendemos. São palavras claras e de uso corrente, mas encerram mistérios, e compreendê-las requer melhor análise. Capítulo 23. O tempo e o movimento. Ouvi um homem instruído dizer que o tempo é nada mais do que o movimento do Sol, da Lua e dos astros. Não concordo. Porque não seria então o tempo o movimento de todos os corpos? Se os astros passassem, e a roda de um oleiro continuasse a rodar, deixaria acaso de existir tempo para medir suas voltas? Como poderíamos dizer que elas se davam a intervalos iguais, ou, ora mais rápida, ora mais lentamente, e que umas demoravam mais e outras menos? E dizendo isto, não estaríamos falando do tempo? Não haveria mais em nossas palavras sílabas longas e breves, porque umas ressoam por mais tempo e outras por menos tempo. E tu, Deus, concede aos homens que percebam, que reconheçam neste modesto exemplo, o que as coisas grandes e pequenas têm em comum. Há astros e luminares celestes que nos servem de sinais e marcam as estações, os dias e os anos. E isso é verdade, todavia, como eu jamais diria que a volta realizada por aquela roda de madeira representa o dia, nem o sábio cuja opinião transcrevo poderia afirmar que a volta da roda não representa o tempo. O meu desejo é conhecer a natureza e a essência do tempo, com que medimos os movimentos dos corpos, e nos autoriza a dizer, por exemplo, que um movimento dura 2 vezes mais que outro. O que chamamos de dia não é apenas o tempo todo o percurso de Oriente a Oriente, e que nos faz dizer, passaram-se tantos dias, entendendo por isso também as noites, que não são enumeradas separadamente. Portanto, já que o dia se completa pelo movimento do Sol e o círculo que ele cumpre a partir do Oriente, pergunto eu se o dia é o próprio movimento, ou se é o tempo que dura esses movimentos, ou ambas as coisas. Na primeira hipótese, teríamos um dia mesmo se o Sol fizesse seu percurso no intervalo de 1 hora. Na hipótese da duração, não haveria dia se o Sol fizesse seu percurso no breve espaço de 1 hora, e o Sol deveria cumprir 24 vezes seu percurso para formar um dia. Diremos então que o movimento do Sol, e a duração desse movimento, é que fazem o dia? Mas então, não se poderia chamar de dia se o Sol efetuasse seu percurso no lapso de 1 hora, mais do que se, parando o Sol seu percurso, passasse o mesmo tempo que é necessário habitualmente ao Sol para completar sua revolução de uma manhã a outra. Portanto, não mais buscarei conhecer em que consiste o dia, mas em que consiste o tempo, que usamos para medir o percurso do Sol. Usando tal medida, diríamos que o Sol gastara em seu giro a metade do tempo habitual, se o tivesse completado em um lapso de 12 horas. E comparando essas duas durações, diríamos que uma é o dobro da outra, mesmo que o Sol demorasse umas vezes o tempo simples, outras o tempo duplo para ir de Oriente para Oriente. Ninguém, portanto, me diga que o tempo é o movimento dos corpos celestes. Quando a oração de um homem fez parar o Sol para concluir vitoriosamente a batalha, o Sol estava imóvel, mas o tempo caminhava, e a batalha terminou no espaço de tempo que lhe era necessário. Veja, pois, que o tempo é uma espécie de extensão. Mas eu o vejo, ou apenas tenho a impressão de vê-lo? Só tu mo demonstrarás, ó luz, a verdade.